Boa tarde, meu povo querido. Eu estava contando os segundos para vir aqui absorver essa energia gostosa que vocês trazem com vocês, uma energia que muito me energiza, uma energia que aguça a minha sintonia com Deus. Estive brevemente aqui pela manhã, tinha umas outras pendências a serem resolvidas, mas agora à tarde a gente vai ficar um pouquinho juntos. E eu vou saborear essa coisa prazerosa, gostosa que é estar em meio à companhia de vocês. Como é que está sendo essa quarta-feira linda, essa quarta-feira que deu-se início com uma manhã bem ensolarada, aquecendo a alma da gente, iluminando tudo, mandando para bem longe todas as escuridões. Que coisa boa é sentir a presença de Deus, sabe? Esse amparo que Deus nos dá com a sua energia. Maria Nogueira, boa tarde, tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda, que honra ter a tua companhia e a tua amizade, que Deus te abençoe muito. Coisa boa estar aqui em meio a vocês, sentindo essa presença viva de Deus. O próprio Deus falou que onde tiver uma ou mais pessoas reunidas com o coração embebecido de amor, Ele se fará presente. E Ele está bem presente aqui agora, em meio a nós, nos energizando, nos guiando, nos fortalecendo, nos protegendo com o seu manto divino. Maria José, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pela tua amizade. Que Deus te abençoe grandemente. Geni Oliveira, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom ter a tua companhia e a tua amizade. Que Deus abençoe a ti grandemente. E hoje eu gravei alguns vídeos bem legais. Eu vou postar aos poucos aqui na plataforma e nas outras também. Maria Félix, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda, minha amiga. Não, eu não cheguei a ver, Maria Félix, a mensagem que você mandou. Você mandou por aqui ao vivo na live? Eu não vi. Confesso para você, lhe peço desculpas, mas eu não cheguei a ver. E há pouco eu coloquei um vídeo falando sobre a intuição de mãe. Nossa, eu digo para vocês que todas as vezes que eu ignorei a intuição da minha mãe, eu me ferrei. Mas olha, eu me ferrei de uma forma, sabe, bem cruel mesmo. Eu vejo a intuição de uma mãe como sendo um pedido que Deus faz para ti. De repente você está todo empolgado, sabe, para ir para um local, e de repente a mãe tem aquele pressentimento de que aquele local não é bom que você esteja. E ela pede para que você não ir. A intuição dela pede para você não ir. No entanto, a gente às vezes ignora esse pedido, a gente vai e se dá mal. Como aconteceu comigo inúmeras vezes. Maria Félix, não cheguei a ver, Maria, mas eu vou dar uma olhada, tá bom? Geni Oliveira, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela tua amizade, que Deus te abençoe muito. E é bem isso, sabe? Quantas e quantas amizades chegam até a gente e a gente ali envolto naquele momento de celebrar uma nova amizade feita, ou até mesmo convivendo com amizades já existentes, mas a mãe ali sempre alertando: essa amizade não é boa para ti, se afasta dessa pessoa, que essa pessoa não vai te influenciar para o bem. Quantas e quantas vezes isso aconteceu comigo e eu ignorei, sabe, a intuição da minha mãe, que na grande verdade era um pedido de Deus. E eu me ferrei, eu me estrepei. Madá, seja bem-vinda, minha querida. Que prazer sentir a tua companhia, ter a tua amizade. Que Deus te abençoe muito. Que coisa boa ter você aqui. A Madá sempre muito generosa.
Eu adoro quando eu ganho um presente, fico todo animado, fico aqui cheio de alegria. Muito obrigado pela tua generosidade, Madá, de verdade mesmo, né? E quantas vezes isso aconteceu comigo? Eu falo isso com conhecimento de causa, com experiência própria, às vezes até em meio a paqueras. A minha mãe falava, não é só questão de ciúme de mãe, não é só questão de superproteção de mãe, é uma coisa intuitiva. A ligação que uma mãe tem junto a Deus é muito forte, é muito aguçada. E às vezes a gente, naquele ímpeto, sabe, de namorar, de paquerar, a gente às vezes acaba se encantando com quem não deveríamos. E lá está a mãe atenta, sabe, nos alertando por meio da sua intuição. E a gente, quando ignora, eu batia de frente em alguns momentos com a minha mãe. O jovem, ele é muito cheio de vaidade, de prepotência, uma arrogância desenfreada. Se acha. O jovem, ele se acha, ele quer, sabe, de alguma forma mostrar que ele é capaz, que ele pode, que ele consegue. Tolice do jogo. Tolice minha de quando jovem, nada podia. É um dos maiores arrependimentos que eu tenho. Se eu tivesse dado mais ouvidos às pessoas que já tinham vivido mais do que eu teria me estrepado muito menos. Eu teria errado, certamente eu teria, porque é necessário que exista o erro até para que a gente possa aprender. Mas os erros seriam praticados dentro de um padrão, sabe, onde o sofrimento seria mais leve, a dor seria com menos intensidade. Afinal de contas, dar ouvidos a quem já viveu mais do que a gente é ouvir a voz da sabedoria. A pessoa já andou por onde eu ainda vou andar. Significa dizer que ela já conhece o caminho. Ela sabe o que eu vou encontrar lá, assim como ela encontrou quando por esse caminho passou a primeira vez. Mas infelizmente a gente, quando é jovem, a gente não tem essa visão. A gente quer desbravar, a gente quer, se aventurar, a gente quer descobrir por conta própria. E nisso a gente às vezes bota os pés pelas mãos e canaliza de sabores terríveis. Então, eu postei agora há pouco esse vídeo falando sobre a intuição de mãe, onde eu digo que a intuição de mãe, ela nada mais é do que um pedido de Deus, dado a sintonia que Deus tem com a mulher. É uma sintonia, muito aguçada. O ser humano mulher, ele tem um significado, para mim, pelo menos para mim, muito importante junto a Deus. E é assim que eu vejo a mulher. Zidinha, boa tarde, minha amiga, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda, que bom você aqui, obrigado pela tua amizade, pela tua companhia, que Deus te abençoe muito. E hoje, essa questão relacional, mães e filhos, está uma coisa irreconhecível, a bem da verdade, né? Meu Deus, eu fico vendo a forma como muitas mães se comportam hoje. Meu Deus do céu, sabe? É muita liberdade. As pessoas, simplesmente estão delegando muita responsabilidade para as crianças. Responsabilidade não, liberdade. As crianças hoje estão sendo possuidoras de uma liberdade que não deveria existir. E à medida em que se dá essa liberdade para ser informação, ele vai botar os pés pelas mãos, certamente. Não tem preparo. Há de se ter preparo para se exercer a liberdade com responsabilidade. Uma liberdade
sendo usufruída sem responsabilidade, sem compromisso, ela deixa de ser liberdade, passa a ser libertinagem, que é justamente isso que a gente está vivenciando hoje, né? Uma geração onde está sendo educada pelo celular. Todas as crianças hoje têm um celular de última geração na mão. Se não tem um de última geração, mas certamente tem um ali que seja um modelozinho capengazinho, tudo, mas está ali na mão dele. As mães hoje, para ter ali meia horinha para fazer uma unha, sabe, ou qualquer outra coisa, colocam ali na mão da criança um aparelho de celular. E a criança vai, sabe, absorver tanta coisa que não deveria, de forma que não deveria acontecer de jeito nenhum. Francileide Santos, boa tarde, tudo bem? Como é que você está, minha amiga? Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua companhia, que Deus te abençoe muito. O consolo das crianças hoje não é mais um bico, uma chupeta, como muita gente conhece, não é mais um brinquedo, como acontecia muito na minha época. A criança cai de repente correndo, arranha ali o joelho, né? E não tem mais a mãe para passar a mão na sua cabeça, passar a mão em cima daquele ferimento, sabe? E proferir aquelas palavras, já passa, já cura e tal, aquela coisa toda. As mães hoje não fazem mais isso. As mães colocam o celular na mão da criança e a criança já esquece a dor, o arranhão. É uma coisa terrível. Isso é extremamente preocupante. Tem tanta coisa acontecendo que não deveria estar acontecendo por conta disso, sabe? São tantas as mães hoje que sem o menor preparo para ser mãe. Mas isso é compreensível, para isso tem, sabe, uma resposta. Maria da Conceição, obrigado pela tua presença, pela tua amizade, que Deus te abençoe muito. Luceni Silva, boa tarde, tudo bem? Como é que você está, minha amiga? Seja bem-vinda, que bom você aqui, que Deus te abençoe muito. Então, sabe, as mães hoje não têm preparo algum para ser mãe, e isso é compreensível, isso encontra-se até respostas, né? Há quantos e quantos e quantos anos a gente vem nessa pegada de criança gerar criança. Eu lembro que no passado os homens ficavam cheios de orgulho, a vaidade inflada quando se relacionavam com meninas novas, seres em pleno curso formativo, ou seja, estaria ali nitidamente vista a falta de um preparo para aquela pessoa não se relacionar. Ou seja, se relacionar. Não caberia a ela um relacionamento naquele momento, porque ela não tinha maturidade o suficiente para isso. Contudo, essa tragédia, sabe, aconteceu e vem acontecendo. Quantas crianças deram à luz a crianças sem o menor preparo para gerar uma vida dentro de si, até porque ela própria ainda era uma vida em formação. Qual educação que uma criança vai dar para outra? Que tipo de aprendizagem uma criança vai proporcionar a outra? Mas dentro desse universo, sabe, perverso, aonde para muitos homens chega a ser a glória se vangloriar frente a um outro por ter pego uma menina novinha. Eu vi isto inúmeras vezes acontecendo.
sabe? Era uma coisa, sabe? O ser humano ficava inflado e tal, aquela coisa toda. E por não ter, sabe, a compreensão desse ato perverso, estamos aí hoje colhendo os resultados que, a bem da verdade, para quem já se atentava para essa situação, assim como eu, já sabia que seria uma tragédia anunciada. Esse efeito bola de neve foi crescendo, foi aumentando. Eu, quando estudioso era dentro do campo da pedagogia, a gente fez vários levantamentos. Dentro de postos de saúde, as estatísticas eram as mais assustadoras possíveis diante dos altos índices de crianças grávidas. Crianças de 14, 15, 16 anos. Totalmente inaptas a isto ainda, não tinham maturidade o suficiente para tal. E a gente se perguntava muito, que tipo de orientação essas mães vão dar para os filhos, se elas não tiveram nem para si, e a gente só pode passar aquilo que tem dentro da gente. Quantas crianças, sabe, quantas adolescentes tiveram a sua trajetória interrompida pela brutalidade de um relacionamento precoce, um relacionamento que não deveria acontecer naquele momento. Não foram uma, nem duas, foram aos milhões. Milhões de vidas jovens, sabe, que tiveram toda aquela sua trajetória promissora interrompida por conta da ignorância, da monstruosidade de muitos homens que, para eles serem homens, sabe, meu Deus do céu, a mulher ela é um ser que traz consigo uma história de sofrimento. Ela arrasta essa cruz pesada, essa cruz de dor, essa cruz de angústia, de perseguição, de desrespeito por muitas gerações. Meu Deus do céu. E a gente vê isso, né? Muitas e muitas vezes a gente, em meio àquele projeto de estudo, a gente parava e ficávamos ali 2 ou 3 colegas de estudo conversando, e a gente já tinha, sabe, uma previsão disto que estamos vendo hoje. Justamente disto. Mães sem o menor preparo para ser mãe. Mães que simplesmente dão à luz, jogam ao mundo, mas não estão preparadas para educar como a minha mãe estava, que não tinha, sabe, formação acadêmica nenhuma, que era uma semi-analfabeta, mas que me educou com propriedade. Quem me educou foram os meus pais, não foi colégio. O colégio era um braço, era uma extensão da minha família, mas quem me educou, quem me embutiu conceitos, valores, sabe, essa coisa do respeito, foram os meus pais. Justamente o que essas crianças não têm hoje, sabe? De jeito nenhum. E o que se vê hoje é algo extremamente desagradável de ser visto. A própria pedagogia tem que buscar se readequar até para poder atuar. Existe uma necessidade gritante, urgente, de se rever muitos conteúdos pedagógicos para a formação de novos pedagogos,
para poder se confrontar com essa realidade que está aí, que está totalmente desnorteada, totalmente, sabe, igual a uma manada de gado quando estoura. Todo o contexto de conhecimentos que os pedagogos trazem consigo hoje não são suficientes. É preocupante, sabe? Aí tem gente que fala ainda a seguinte coisa: ah, não, a geração é dos novos, não é eles que têm que se adequar à nossa geração, somos nós que temos que nos educar a dele. Eu não concordo com isso. Tudo bem que é uma geração do avanço tecnológico, isso é muito bem-vindo. Todo esse avanço tecnológico para a humanidade foi extremamente benéfico no campo científico, no campo educacional, no campo profissional. A tecnologia não é a culpada, é importante que se diga isso. Muitos crimes que acontecem hoje, que atribuem a culpa à internet injustamente, porque a internet não é culpada. Culpado é quem se faz, sabe, quem se permite ser ludibriado por uma ferramenta que não se sabe operar de uma forma consciente. Somos nós os culpados, mesmo sendo vítimas, mas nós somos vítimas diante da nossa inocência, diante da nossa incapacidade de se fazer seguro dentro da internet, porque existem meios para isso. Existe como isso acontecer. E todo esse acontecimento, né, esse desajuste que vem acontecendo ao longo de muito tempo, ocasiona tudo isso que a gente está vendo hoje. Eu falei nessa questão de muita gente falar, a geração é deles. Não, essa geração também é nossa. Infelizmente, a geração que, sabe, já veio informação, que é a minha geração, se confronta com algo extremamente, sabe, dissaboroso de ser visto, que é uma geração completamente desnorteada. E esse desnorteio todo não é por outro fator senão a falta de preparo, a falta, sabe, da condição de preparar para o futuro que a grande maioria dos pais hoje não tem. Quando se diz que a instituição família sucumbiu, faliu, está em ruínas, são verídicas essas colocações. A criança, para ela ganhar segurança, para ela ganhar, sabe, aquela sensação de que tem proteção, para a criança se sentir, sabe, seduzida a aprender, ela tem que ver um pai que lhe transmita bons exemplos. Ela tem que ver uma mãe, sabe, que se poste à sua frente como mãe, não apenas como um ser humano do sexo feminino que sacia todos os seus desejos e faz tudo para aquela criança não chorar. Isso não basta. Então, as crianças hoje estão completamente desnorteadas, sem orientação nenhuma, sem direção alguma, canalizando sentimentos que não deveriam, sob hipótese nenhuma, canalizar, que são as sensações do que pode tudo, a sensação de que é eles que determinam, e ai de quem os questionar, a sensação de que eles tudo podem, porque não podem. Então é isso que a gente vê hoje.
sabe? São todas essas situações maléficas que a minha geração se depara diante dessa nova geração com todo esse avanço tecnológico. Não tem essa de que, é a geração deles. Não, a geração é nossa, de todos nós. É o confronto de uma geração que já se formou com uma geração que está em pleno curso de formação. Não é porque é uma geração tecnológica de imenso avanço, onde as pessoas podem tudo, porque não podem. Regra básica da vida. Então, muita coisa tem que ser revista. É uma coisa assustadora você ver crianças hoje serem as donas do lar muito mais do que os pais. Ver as crianças ditando regras, quando os pais era que deveriam fazer isso por elas. É bem complicado, né? A gente vive um momento extremamente difícil, sabe? Hoje as pessoas se veem em meio a uma liberdade muito mal interpretada. Porque o que se vive hoje não é liberdade. Anda longe de ser. Até porque a liberdade verdadeiramente dita, a gente vive ela com Deus. E Deus hoje é a última pessoa do mundo ao qual as pessoas querem proximidade, porque se sentem o próprio Deus. E quando se fala em servir a Deus, as pessoas fogem como o diabo foge da cruz, porque logo imaginam, se eu me aproximar de Deus, eu não vou poder mais estar na mesa do bar, enchendo a cara de cachaça, fumando meu baseadozinho. Se eu me aproximar de Deus, eu vou perder a minha liberdade de ir a um prostíbulo, de ser infiel com a minha esposa ou com o meu marido. Se eu me aproximar de Deus, eu não vou mais poder, ser aquele cara sacana com aquela mulher, com aquela vizinha gostosona que passa diante de mim, eu fico secando ela. Se eu me tornar uma pessoa obediente a Deus, eu não vou mais poder falar da vida de fulano de tal, fofocar da vida alheia, eu não vou mais poder roubar, eu não vou mais poder, porque é isso que as pessoas hoje chamam de liberdade. Eu estou comentando aqui alguma coisa em verídico. Se eu me aproximar de Deus, eu vou deixar de ter duas mulheres na cama junto com a minha esposa, ou a esposa vai deixar de ter dois homens na cama junto com o esposo, porque as relações hoje são abertas. Ou se não estão na cama, cada um sai para um lado, o outro sai para o outro, e quando voltam para o seu convívio, voltam com cheiros e energias de outros corpos. Isso é liberdade, pessoal. Isso é liberdade. E é por conta desses pensamentos que as pessoas hoje não querem conversa com Deus de jeito nenhum. Acreditando elas que estão vivendo uma liberdade. Eles são capazes de dar uma mão, até mesmo as duas ali, crentes convencidas de que estão vivendo uma liberdade. E eu até não as recrimino muito. Elas não receberam orientação. Elas não tiveram como absorver uma aprendizagem que lhes mostrasse o contrário disto. Elas são grandes vítimas, a bem da verdade. Esse ser humano mutante que hoje está à nossa frente, onde o homem não sabe ser homem,
A mulher não sabe se é mulher. O ser humano hoje está cheio de conflitos por dentro. O cara está no corpo de homem, mas embora dentro de um corpo masculinizado, ele se sente à vontade de vestir uma roupa feminina e a mulher uma roupa masculina por se achar muito mais homem do que mulher. Que conflitos absurdos a gente vivencia hoje. Agora você imagina essa nova geração que está aí vivendo essa libertinagem que eles interpretam como liberdade, uma vida regida pela droga, pelo álcool, pela promiscuidade, pelo sexo banalizado, vulgar, porque o sexo tem que acontecer. Seja em cima da mesa do bar, seja em cima do capô do carro, seja onde for, não interessa se tem alguém olhando ou não. O negócio é sexo, droga e rock and roll. Agora vocês imaginam o que será gerações futuras de novos zumbis sendo gerados por esses zumbis de hoje já existentes. Olha o mundo, como é que o mundo está. Olha a atmosfera do mundo hoje como está nebulosa, pesada, quase que impossível de respirar. É isso que afasta as pessoas de Deus. É justamente por isso que as pessoas hoje se esquivam, fogem, abominam a presença de Deus. Porque viver uma liberdade, ser liberto de fato, é você não mentir, é você não enganar, é você não ser injusto, é você não ser desleal, é você não desejar o que é do outro. É você ter uma vida sendo regida por aquelas diretrizes que Deus nos deixou, que são os seus mandamentos. Ali está o manual da vida. São tantas as pessoas que dizem que a vida, se a vida tivesse um manual. Deus nos deixou o melhor manual de todos, o mais competente de todos os manuais, onde qualquer ser humano, seja de qual nação for, o consegue ler. Não o consegue praticar, mas ler se consegue. Mas nem isso sequer. As pessoas hoje não conhecem mais nem os mandamentos de Deus. Sabe? Por isso a gente está aí hoje vivendo esse caos, vivendo a tragédia, e eu aqui, seguramente eu digo para vocês, ainda não está ruim. Vai ficar muito pior ainda, sabe? E eu poderia estar na minha aqui, quieto, sabe? Já estou no final da vida mesmo, eu tenho muito mais passado do que futuro. Poderia estar na minha zona de conforto, mas não. Eu tenho a responsabilidade eu tenho a obrigação e o compromisso assumido junto a Deus de estar aqui, vivendo esse propósito, tentando por fim das forças, tirando energia, sabe-se lá Deus da onde é que eu tiro essas energias, porque nem sempre, todo dia a gente está bem. Mas mesmo não estando bem, eu não me furto ao direito de vir aqui viver esse propósito, tentar fazer alguém despertar para uma realidade que se faz necessária ser vista. Tentar inspirar alguém por algo que saia da minha boca e, uma vez inspirada, essa pessoa passe a inspirar a outras e as outras a outras. É assim. É a única forma do bem se prevalecer sobre o mal. Não existe outro caminho, não existe outro jeito ou outra forma. Cabia a Deus
a responsabilidade de multiplicar o pão e o vinho. Essa responsabilidade cabia a Deus. Agora cabe a nós, a cada um de nós, e não podemos nos esquivar essa responsabilidade. A responsabilidade de multiplicar o amor, de multiplicar o bem, de multiplicar a presença do Deus vivo. Essa responsabilidade somente nós podemos fazer. Não podemos nos esquivar desta obrigação que temos junto a Deus, porque é um compromisso. Todos nós, quer queiramos ou não, estamos aqui nesse plano de vida a serviço de Deus, para multiplicar o amor, multiplicar o bem, multiplicar a presença de um Deus vivo. E é justamente a recusa disto que transformou o mundo no que o mundo é hoje. Essa mazela, porque hoje o que se vive é uma mazela. Sabe? O que se vive hoje é uma mazela. De ver um ser humano matando o outro, de ver um ser humano agredindo o outro, de ver um ser humano, sabe, projetando algo para prejudicar o outro e se deliciando com aquela sensação. Isso é monstruoso. Isso é bizarro. Certamente isso é diabólico. Quando você afasta a presença de Deus de perto da tua vida, sem a proteção dele, tu ficarás. Certamente serás habitado pelo malvado, pelo cramunhão, pelo coisa ruim. Certamente. Um pensamento que não está preenchido com Deus, ele passa a ser uma oficina vazia. E o que acontece quando as oficinas estão vazias? O diabo toma conta. E uma vez que ele tenha tomado conta, ele vai botar o terror. Eu não estou falando nada inverídico aqui, estou. Será que eu estou viajando na maionese? Não, eu acho que eu não estou, não. Basta eu olhar para o mundo. Basta eu olhar o que está à minha frente, o que está acontecendo diante dos meus olhos, que você verá que o que eu estou falando aqui é bem verídico. Então, é isso que acontece quando a gente se afasta do nosso Criador. É isso que a gente chama pra gente, né? Meu povo, o negócio é complicado. Não é tanto não, a gente que complicou muito, a gente botou os pés pelas mãos, a gente se destrambelhou, perdeu o rumo. E aquilo que viemos aqui para fazer, daí, sabe, não estamos fazendo, que é evoluir. São inúmeras as pessoas que vêm para cá, essência, e quando volta com a essência pior do que aquilo que veio. Bem complicado, né? Muito complicado. Pessoal, olha, quem quiser reprisar as lives anteriores, eu estou colocando elas no meu canal no YouTube, tá bom? Essa live de agora, desse momento, eu vou estar colocando ela amanhã no YouTube. Então, quem já viu as lives anteriores e quiser ver novamente, basta ir lá no canal no YouTube, que está lá disponibilizada, bem facinho de chegar ao canal. Aqui, basicamente, à altura do meu dedo, aqui na minha página de perfil, aqui no TikTok, tem o símbolozinho do YouTube, o desenhozinho do YouTube, né? É só você clicar em cima que você vai ser direcionado para o canal de forma automática. Chegando lá, é só você fazer a sua inscrição, assistir aos vídeos, comentar, compartilhar. A gente vai agradecer bastante. Quem não viu e quiser ver, ou quem já viu e quiser ver novamente, pode ficar à vontade de ir ao nosso canal no YouTube, que a gente vai ficar muito feliz em sentir a tua presença lá. Outro recadinho também, quem quiser levar uma palestra motivacional daquelas de arrebentar a boca do balão,
para o seu município, para o seu estado, para a sua escola, para a sua igreja, para o seu evento. É só entrar em contato com a gente que a gente vai para qualquer parte do Brasil. Você quer, sabe, de repente prestigiar, sabe, as pessoas que compõem o seu templo, a sua igreja. A gente vai para qualquer canto, sabe, e com uma palestra, com uma palavra motivacional que com certeza vai agradar bastante. É só falar com a gente, chama a gente no direct que a gente vê data, a gente vê questão de logística e a gente vai para qualquer canto do Brasil. Tá bom? E agora são 16 horas e 20 minutos aqui no meu Ceará. Hoje foi um dia muito quente, um dia de um calor muito grande. E o Ceará hoje digamos que ele enxugou um pouco a terra com esse calor, né? Nesses últimos dias, o Ceará foi castigado por fortes chuvas, uma violência das águas muito grande, devastou cidades, levou vidas, enfim, foi uma tragédia climática de fato acontecida. Mas não que a culpada seja a natureza, pelo contrário. A natureza está simplesmente cobrando algo, sabe, está simplesmente querendo fazer ver algo que precisa ser visto, em caráter de urgência. A natureza precisa de respeito e nós somente a desrespeitamos cada vez mais. Por isso que as estações climáticas hoje não são mais as mesmas. O verão não é mais o mesmo. Aqui no Nordeste o sol está, sabe, incomodando muito com a sua potência. Os períodos chuvosos não são mais os mesmos. O Nordeste era um território onde a gente já associava a questão da seca, da desprovição de água, e o Nordeste hoje está boiando. Todo o Nordeste. A primavera já está uma coisa estranha, não tem mais aquele florir bonito, sabe? Não tem mais. Está mudado. Está tudo desequilibrado. E o que é feio, o que é mais assustador ainda está por vir, se não nos conscientizarmos das nossas ações, se não nos reeducarmos diante da vida e se não abrirmos os olhos para a necessidade da existência de Deus dentro da gente, sentindo-o bem vivo. Tem muita coisa assustadora prevista para acontecer aí em futuros próximos. Não é bom de se dizer isso, não é bom de se saber isso, mas diante da forma com a qual o ser humano está se comportando diante de Deus, diante da forma forte como o ser humano hoje recusa Deus, até mesmo negando a sua existência, Deus foi negado. Lá basta, sabe? Foi negado por 3 vezes. E com ele está acontecendo a mesma coisa agora em nossos tempos atuais. Quantos são incontáveis os seres humanos que já chegaram para mim e afirmaram com veemência de que não acreditam em Deus. A nossa recusa em ter um Deus vivo dentro da gente, a nossa forma de se esquivar dos mandamentos que Deus deixou para a gente, a forma irresponsável como a gente se comporta diante da vida hoje, nos transformou naquele apóstolo lá que negou Deus por 3 vezes, antes do cantar do galo. Agora, as próprias pessoas estão duvidando
da existência de Deus. A grande maioria delas por se sentirem o próprio Deus, capazes de tudo. Então, esse é o fundamento desse propósito que a gente vive aqui, nesse canal. Assim como também no YouTube, assim como também no meu Instagram, assim como também no Quai, assim como em todas as plataformas que eu estou. É de tentar fazer as pessoas despertarem para uma realidade que precisa ser vista, que precisa, ser percebida, de tentar fazer as pessoas enxergar a necessidade que é ter o amor dentro da gente, a necessidade que é ter Deus vivo habitando dentro da gente. Não importa se eu não estou bem, não importa se eu estou com dor de dente, não importa se eu estou sentindo uma dor intensa em qualquer parte do meu corpo, mas eu não posso me intimidar com essa dor e eu tenho que vir aqui fazer aquilo que eu posso. Eu sou igual àquela abelhinha que a floresta pegava fogo e ela ia até o rio, molhava sua asinha, chegava em cima do fogo e soltava aquela gotícula de água. O leão, só olhando com os braços cruzados, falou: abelhinha, deixa de ser tola, tu nunca vai apagar esse fogo. A abelhinha olhou para ele e falou: a minha parte eu estou fazendo. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento. A minha parte eu estou fazendo. A minha consciência está pacificada. A minha consciência está tranquila. A minha consciência hoje já não me cobra mais. Já não me impressiona mais. E mesmo fraco, mesmo adoentado, mesmo a dor sentindo, mas eu não me furto ao direito de vir aqui. Tentar inspirar alguém a fazer o mesmo aí do outro lado. Já imaginaram quantas lives agora, nesse momento, está acontecendo aqui dentro? Lives de promiscuidade, lives extremamente negativas, multiplicando o mal, multiplicando, a negatividade. Mas vocês, por livre e espontânea vontade, estão aqui agora. Por opção, não. Por vontade própria. E eu sou grato a cada um de vocês. Pessoal, são 16 horas e 20 minutos. Eu vou começar a me despedir de vocês. Eu tenho umas outras pendências agora para fazer. Amanhã às 9h30 estarei aqui novamente. 9h30 da manhã e 15h30 da tarde. Tá bom? Aguardo vocês também no meu canal no YouTube. Eu também preciso da amizade de vocês lá. Eu tenho uma meta de colocar ali 100 mil pessoas, e assim que eu atingir essa meta, eu vou sair de todas as outras redes sociais e vou me dedicar somente ao YouTube. Eu tenho esse perfil aqui no TikTok, mas o TikTok hoje é uma plataforma extremamente poluída pela maldade, pela negatividade, pela promiscuidade. Eu estou aqui hoje por uma necessidade. Então eu preciso, da tua companhia, da tua amizade também, principalmente no YouTube, porque lá eu me sinto muito mais à vontade. Eu estou me preparando para já em breve, já, não vai demorar muito, começar a fazer as minhas lives lá. E com certeza, vai ser algo muito prazeroso. A pegada sempre será essa: difundir o amor, promulgar o bem e a presença de um Deus vivo. Então, até amanhã às 9h30 da manhã, onde aqui estarei e conto com a tua presença novamente. Chama outros amigos. Vamos, colocar o propósito para a gente, de trazer mais gente para cá. Vamos ser aqui aos milhões. Do mesmo jeito como a live do mal está agora aos milhões lá, vamos ser aos milhões aqui também na live do bem. Vamos brigar
sabe? Vamos fortalecer o bem, para o bem se sobrepor sobre o mal e o mundo voltar a ser uma coisa prazerosa para mim, para você, para todos nós. Só depende de cada um de nós. Eu aguardo a tua companhia aqui às 9h30 da manhã e aguardo também a companhia de um amigo que vai vir contigo diante de um convite teu. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus.